Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Shiryu Meg aqui. Então, como eu prometi, o review de como jogar com o mecha novo, o Skyfire, beleza? Então, assim, nesse vídeo aqui eu vou mostrar as 3 builds, vou falar alguns ajustes que você pode fazer para estar melhorando aí sua gameplay também nessas builds. Vou mostrar alguns módulos, né, para recomendar jogar com esse mecha, recomendação de skill de piloto e depois a gente vai lá no modo treinamento que eu vou ensinar de fato como jogar com esse mecha, sabe? Tudo que eu aprendi com ele, o que a gente pode fazer. De repente eu vou esquecer alguma coisa ou não, mas fica aí até o final que eu também descobri um bug com esse mecha, que mesmo se você não for jogar com ele, eu acho que é bom você saber que você pode usar esse bug ao seu favor, cara. É aquele bug escroto que é... Isso a NetEase não corrige, né? O Drift de Tank corrige. Enfim, que não era um problema, né? Saudade de Drift de Tank. Cara, essas são as 3 builds aqui pro Skyfire que eu tenho usado para ele. Eu tenho gostado muito dessas 3 builds, tá ligado? Essa aqui, a primeira, é uma build mais focada em move speed, sabe qual é? E você pode combar com algumas habilidades de piloto que você tem, por exemplo, do Shin, o piloto do Ranger. A habilidade dele com essa build funciona muito bem, é uma habilidade que a gente vai ter bastante tempo de recarga e reload rate, então a gente vai estar ali sempre atirando e em combate, tá ligado? Então é uma build interessante e boa, que a gente também vai estar com o tempo de recarga ali das habilidades baixa, então a gente vai estar sempre ali conseguindo usar o dash, usar o drift de tanque, né, usar o nitro de tanque, na verdade. Então é uma habilidade muito boa, é bem consistente ali em batalha, a gente vai estar sempre dando tiro. Tranquilo? Essa outra build aqui é uma build que eu tenho gostado bastante também de usar, é uma build que tem bastante sustain, é uma build que eu estou gostando muito de usar com a habilidade do Ivan, por exemplo. A habilidade do Ivan, tipo, é sensacional, comba muito bem com essa habilidade. Então, a habilidade que a gente vai estar ali sempre também dando drift, batendo, coisa e tal, pokeando. E com isso aqui a gente vai conseguir recuperar um pouco de vida, sabe qual é? Nesses momentos de troca. Essa última build é a build que é mais focada em a longa distância, que é basicamente onde esse mecha quer jogar, sabe? A média longo alcance, beleza? Basicamente a build defensiva das 3 são as mesmas, o que vai mudar são só os módulos de ataque, tranquilo? Que basicamente, cara, nas builds dele a gente vai socar combate skill recovery, para estar usando bastante dash com ele e um nitro no tanque, porque ter uma movimentação constante é muito importante para esse mecha. Porque deixa eu voltar aqui, esse mecha, quando a gente vê aqui, ele é Burst Heavy Tank, Heavy Armor na verdade. Só que, cara, ele não é Burst e ele não é Heavy Armor também, tá ligado? Ele tá muito mais por um assault de dano contínuo. É assim que eu classifico esse mecha, tá ligado? Então, tipo assim, a gente com essa build aqui padrão, a gente vai conseguir ter bastante assim dash pra usar, pra se reposicionar, tanto de forma agressiva como de forma defensiva. Geralmente a gente vai usar de forma defensiva porque a gente tá sempre querendo jogar recuado, tá ligado? Bater e recuar, bater, recuar, bater, recuar, sempre mantendo uma distância segura do mecha, que a gente consiga recuperar o shield e causar dano, sabe? Porque esse mecha não tem também muita explosão de dano, mas depois a gente conversa sobre isso, cara. Então aqui, o que a gente pode mudar desse primeiro modo pleno? Se você for mudar alguma coisa, eu sugiro que mude o Efficient Transmission, sabe? De repente, o Efficient Transmission você pode mudar para o Impact Armor, você pode mudar para Granite Shield, ou até para First Response Unite, sabe? Então, desse primeiro modo pleno é o que eu recomendo, se você quiser jogar da forma que eu falei, sabe? Tá ali sempre em movimento, rasgando o maluco de tiro. E essa build aqui, ela funciona bem se você for jogar com esse módulo aqui dele, tá ligado? Que a gente vai dar ali muito tiro, vai estar sempre recuperando a arma, a munição da arma primária na forma humanoide, então vai estar sempre conseguindo recuperar ali vida, sabe? Então é uma build interessante. Mas os 2 módulos compensam, eu vou falar disso já já, mais pro seu estilo de jogo. Esse módulo aqui, o módulo pleno 2, se você de novo for mudar alguma coisa, eu recomendo que você mude aqui o Artillery módulo. Tu fala, ah, Shiryu, eu sou raiz, eu não preciso desse módulo. Aí, mano, você pode botar o Penetration Command, vai funcionar bem pra você. Então, assim,
Se você for mudar alguma coisa, muda o Penetration Command, tira do Artillery Model e bota o Penetration Command. Pode estar colocando também o Range Attack Components, também pode ser interessante para você, sabe? Ou de repente também, quem sabe, o Efficient Reload, que você vai ter também ali velocidade de tiro e tal, então é isso que eu recomendo você trocar. Show? Aí se for mudar alguma coisa também, pode trocar aqui os responsionais para aqueles módulos que eu falei, mas é muito importante você ter em mente para você combar a build de tech com esse cara, junto com os módulos dele e a skill de piloto, que daqui a pouco a gente vai ver isso com calma. E esse aqui, cara, nesse aqui eu sinceramente não recomendo mudar nada, deixa aqui do jeito que tá. Se você for mudar alguma coisa, aí eu recomendo você tá mudando, de repente, Penetration Command para outro, ou se não, esses aqui também para outro, mas é importante que nessa build aqui a gente tenha muita vantagem a longa distância, sabe? Você causar dano de uma maneira tranquila e segura, então é bastante importante, né? Ter a velocidade de tiro, bastante dash, recuperação de tiro e dano de longe, porque a gente vai querer se manter de longe. Agora a questão dos módulos dele, cara. Como eu falei, basicamente são essas duas builds que eu jogo com ele, e as duas builds são as mesmas coisas. A única coisa que eu recomendo você mudar é o Armor Enchantment. De repente, você quer jogar um pouco mais agressivo, dando tiro, combando com a habilidade do Sirius, como eu falei antes. Então essa habilidade aqui é boa, porque conforme a gente vai dando muito tiro, encaixa bastante tiro na arma primária, a gente vai recuperando um pouco de shield, tá ligado? Para cada pequeno tiro que a gente consegue acertar da arma secundária, a gente vai conseguir recuperar um pouquinho de shield. Então isso aqui é legal, porque isso comba muito bem com os outros módulos dele. Porque conforme a gente vai dando tiro ali, a gente vai conseguindo jogar arma secundária um pouquinho mais rápido. Então a gente vai conseguir recuperar um pouquinho de shield também, com todas essas mecânicas que vai combar muito bem. Então, você quer um pouquinho de recuperação de shield, né? Uma batalha mais constante, numa troca ali constante, mais franca ali, eu recomendo esse aqui. Mas esse outro módulo dele que também é muito bom, porque a gente não depende de acertar tiro nenhum. A gente só precisa se transformar e se destransformar. Tem um cooldown de 20 segundos, né? O que é meio chato, mas ele recupera bastante shield. Então é muito interessante, acho que os dois módulos, mas acho que vai depender de como você quer jogar. De repente você quer jogar mais agressivo, quer entrar numa luta e não parar, tipo, freneticamente, quer rushar, quer explodir o cara de uma vez. Esse aqui seja melhor, mas agora se você está visando uma luta mais prolongada, que é o ideal desse mecha, esse mecha ele é excelente em lutas prolongadas. Eu diria que de certa forma ele é o rei de lutas prolongadas. Talvez acho que ele só perda pro Jojo, talvez, eu acho. Mas ele é muito bom nesse tipo de luta prolongada, tá ligado? Que ele consegue tá ali sempre recuperando shield, numa distância segura e tal, ele tendo, vamos dizer assim, espaço para isso, né, para fazer essa gameplay dele. Você consegue encaixar isso muito bem. Mas é isso, acho que vai depender de como você quer jogar com ele. Eu, no geral, jogo com contingente shield, porque eu tô jogando muito com a habilidade do Ivan, mas já a gente também fala sobre isso. E cara, essa habilidade assim de propulsão dele, aí eu recomendo você escolher qual que é melhor. Por quê? No geral, eu prefiro dar um clipe, porque eu não vou depender muito de cenário e nem muito da ultimate. A ultimate dele às vezes buga, a gente tropeça em algum lugar, cai e a gente perde a ultimate. Ou se não, não tem espaço para alugar a ultimate, a gente está de frente para o inimigo, às vezes acontece uma situação de usar a ultimate, às vezes acaba sendo meio ruim, sabe? E às vezes no X1 você está de frente pro cara, às vezes também é ruim você usar, que você fica ali um tempo meio que vulnerável, tá ligado? Então acho que vai depender muito de como você quer jogar também, mas no geral é um módulo também bom, dependendo da forma que você for jogar, mas eu não recomendo usar ele se você estiver jogando X1 ou dependendo do cenário. Por que dependendo do cenário? Porque se for um lugar com muita cobertura, não adianta você usar Ultimate. O cara, por exemplo, você usa um míssil para bombardear um cara, o cara se esconde debaixo da ponte, sabe? Então ele não vai tomar dano nenhum de core. Core 1 ou Core 2, qual o melhor usar? Quando eu fiz o primeiro vídeo com esse mecha, eu falei que o Core 1 era o melhor, tá ligado? Era melhor e tal e tudo mais, mas cara, no geral, na minha opinião, agora não vale a pena, porque o Core 1 demora pra estacar, é fácil de fugir e você não vai conseguir tirar todo o proveito dele, tá ligado? Só se você jogar em cima de um cara que tiver
já acabou de usar o dash, ou você tá jogando Battle Royale e a safe tá fechando, tá ligado? Tá um espaço pequeno, então nesse sentido vale a pena, que você vai reduzir a velocidade de movimento do cara, entre outras coisas, vai dar danos, caralho. Mas o Core 2 dele você consegue ser mais constante no jogo todo. Mesmo se você errar ultimate, se você não acertar, tanto faz, você vai conseguir tancar um pouquinho mais e vai conseguir dar um pouquinho a mais de dano. Então você consegue ser mais consistente no jogo todo, você consegue encaixar mais dano e vai conseguir tancar mais. E como a mecânica desse mecha sempre tá transformando e se destransformando, então acho que o Core 2 de uma forma geral é bem melhor. Eu, sinceramente, não tô usando mais o Core 1 dele pra nada. Se eu puder trocar no Battle Royale, eu sempre troco. Eu só uso mesmo nesse sentido, sabe? Eu tô jogando squad, tem algum aliado meu com Core 1, eu peço pra trocar, a safe tá fechando, aí eu vou e uso, tá ligado? É bem decisivo, mas eu acho que é só nesse cenário. A safe tá fechando e acabou, não tem muito por onde o cara correr, ele vai tomar mais dano, vai tomar move speed fudido, e fica mais fácil de acertar ele e estraçalhar ele. Então, dito isso, vamos para as habilidades de piloto que eu recomendo jogar com ele, cara. Assim, como eu falei, acho que a habilidade de piloto que eu mais gostei de jogar com ele é do Ivan, porque comba muito bem com aquele módulo dele, quando ele se transforma e se destransforma. Ele vai recuperar, tipo, muito shield. Então, independente da situação de luta, você consegue recuperar muito shield. E com aquela tech lá de roubo de vida, né, no modo Plan 2, a gente consegue estar ali tendo um sustain pra esse mecha enquanto recupera shield, enquanto dá dano no cara. Então você tendo espaço para fazer o jogo do Skyfire, que é dar tiro de longe, acertar o cara, ficar zonzando o cara, bater e correr, sabe? Nunca encarar o cara de frente, tá sempre batendo e recuando, dando dash, virando tanque, dando aceleração de tanque, dando tiro na forma tanque. Você sempre vai conseguir recuperar o shield nessa habilidade, né? A habilidade do Ivan comba muito bem, porque a gente vai perder HP máximo, mas vai ganhar shield. E vai estar ali ganhando vida com aquelas techs, né, de roubo de vida. Mas mesmo sem essa tech de roubo de vida, com a habilidade do Ivan comba muito bem. Agora, outras habilidades que na minha opinião considero muito boas que eu tava falando. A habilidade do Sirus funciona muito bem, ainda mais fazendo aquele combo que eu falei, né, que comba com a arma secundária dele. Então a gente vai conseguir causar mais dano, vai conseguir recuperar mais shield, vai conseguir estacar mais a ultimate dele, que teoricamente se a gente está carregando a arma mais rápido, a gente consegue encaixar dano mais rápido e consequentemente encaixar a ultimate dele também mais rápido. Então a habilidade do Sirus também é muito boa, que vai conseguir, de certa forma, maximizar o dano. E essa mecânica dele está ali recuperando o shield e está estacando a arma secundária. Então a habilidade do Sirus também é muito boa. Eu diria que são as melhores pro Skyfire. A do Ivan, a do Sirus, a do Ron também é muito boa, porque a gente vai estar diminuindo o cooldown da habilidade dele, então é muito bom, tanto na forma humanoide tanto na forma tanque. E por último, não tem aqui nessa conta, mas a habilidade do Shin também é muito boa para ele. Não era boa, mas depois dessa mudança que ele teve, essa habilidade pro Shin tá... Aliás, essa habilidade do Shin pro Skyfire tá muito boa, porque você vai conseguir destacar essa habilidade com muito mais facilidade. Tanto no dash, na forma humanoide, quanto no nitro na forma tanque. Então a gente vai conseguir destacar o nitro e vai ficar tipo muito mais rápido, depois vai sair da forma tanque, aí vai para a forma humanoide e de repente usa o dash de novo e já tem uma aceleração, então essa habilidade dele também é muito boa. Então essa eu diria que são as 4 melhores habilidades de piloto pro Skyfire. Agora outras que são boas, mas não são, vamos dizer assim, a rank S pra ele. A habilidade da Iori, sabe, ajuda muito. A Iori não, da Vita, essa habilidade da Vita ajuda muito, porque o Skyfire tem muita vida e também comba muito com a habilidade dele, né, de se transformar e destransformar e recuperar muito shield. Então, a gente administrando legal, a gente pode fugir da luta, recuperar bastante shield, depois terminar de recuperar o resto e voltar pra luta, então a gente vai estar sempre num sustain bacana, legal, sabe? A habilidade, sim, agora, da Iori, porque esse mecha tem muita facilidade da desengage, você consegue fugir de luta muito fácil, sabe? Óbvio, você tendo espaço pra isso, e no Battle Royale é tranquilo, então a gente consegue encaixar muito dano no inimigo, às vezes fugir
e tá recuperando a vida e volta pra luta e dá mais dano no inimigo e recua, dando... Caraca, kite back, então você tá sempre batendo e recuando, então você consegue ter muita vida enquanto mitiga dano no cara. Então é muito bom, que comba muito bem também com a mecânica do Skyfire, tá sempre trabalhando com kite back. Ele não tem muito dano, mas tem um dano assim constante, sabe? E outras habilidades também que funcionam muito bem é da Zhou-Chong, que né, funciona para todo mundo bem, não tem nada de errado. E a habilidade do Silver Deacon, ainda mais se você estiver usando o modo plano 3, vai combar muito bem com isso aqui dele, tá ligado? Tu vai conseguir maximizar o dano à distância. Agora, habilidades boas... Aliás, agora são habilidades que, tipo assim, pra tampar buraco, tá ligado? É da MiG, habilidade da MiG, tá ligado? Pra tampar buraco, se não tem uma melhor, bota essa, é show, funciona. Ainda mais se tiver algum módulo de roubo de vida, acho que vai funcionar legal também, ou não, tanto faz, funciona. E habilidade da MiG não, da Mila. Da Mila funciona muito bem, mas é porque por causa do combo dela. Se você estiver usando a habilidade da MiG não, caralho, da Mila, você vai conseguir combar muito bem com esse mecha. Muito bem mesmo. Porque é um mecha que geralmente a gente vai estar sempre ali com vida baixa ou meia, a gente vai estar sempre dando cashback, recuperando o shield de alguma forma. Enquanto a gente consegue maximizar o dano no cara por causa dessa habilidade. Se a gente tiver com alguma técnica de roubo de vida, é melhor ainda, sabe? Então é uma habilidade boa também, mas... principalmente se a gente tiver com uma parada de roubo de vida. Se não tiver, funciona, mas se tiver com roubo de vida é muito melhor, que a gente vai conseguir encaixar muito mais dano, vai conseguir ser muito mais constante na luta e esbagaçar todo mundo. E agora vamos para o modo treinamento. Cara, então, como jogar com esse mecha? Como eu tava falando basicamente nesse vídeo todo, a gente não quer ficar de frente pro inimigo, tá ligado? Tipo assim, a gente não quer ficar perto do inimigo, bater X1 com o cara de frente. A gente vai estar sempre querendo ficar longe, mais longe possível, tá ligado? Tipo assim, ó. Vai ficar longe do cara o máximo que puder. E provavelmente o Hot vai ficar puto vindo atrás de mim e eu tô aqui dando tiro nele, ele tá vindo atrás de mim e tal, e eu tô tipo, valeu, otário, tô indo pra casa do caralho. E ele tá vindo atrás da gente puto, e a gente vai dando tiro e correndo atrás dele. Se ele parar de correr atrás de mim, aí eu corro atrás dele. Tipo, tá correndo atrás de mim por quê? Volta aqui, pague o aluguel. Então, tipo assim, a ideia é sempre se manter distante, de uma forma que eu consiga dar dano no cara, tá ligado? Sempre consiga dar dano no cara e fugir ao mesmo tempo, tá ligado? Não deixar o cara chegar perto de mim. Tem várias gameplays aqui no canal, pra quem quiser ver, tá ligado? E vejo, já fiz várias vezes pra derrotar os inimigos, manter distância e continuar dando dano. Como eu falei, ele não causa muito dano, mas é a forma que a gente deve jogar com esse mecha, tá ligado? Bater e tá sempre se reposicionando, voltando e dando dash, indo por causa do caralho. E é isso. E, cara, acho que... eu ainda não falei isso, mas assim, agora a gente não consegue dar mais drift de tanque. Então o que a gente pode fazer pra melhorar e, de certa forma, ainda dar drift de tanque com esse mecha? A gente vai vir aqui, ó, vai pular... normal, tranquilo, usou o dash, esperou ele cair no chão, se transforma em tanque, aí usa o nitro. Tá ligado? Aí usa o nitro. É isso que a gente vai fazer. Tá ligado? Porque se a gente se transformar em tanque no alto, ele cai duro no chão, muito ridículo. Que olha só, vou usar o trampolim. Olha só. Ele vem todo duro no chão. E se eu usar o dash, ele vem mais duro ainda, olha lá. Então assim, para maximizar o drift, o fake drift de tanque, vamos chamar assim agora, você vai pular normal, como a gente fazia antes, esperar ele cair no chão, se transformar em tanque, aí tu usa o nitro. Aí tu usa o nitro aqui padrãozinho, FIFA, aí já sai aqui do modo tanque, aí já pega mais distância. E vai assim, cara. É assim que a gente tem que fazer com ele. E como agora, basicamente, ele tem 2 tempos de recarga... Deixa eu mudar aqui a câmera do lugar. Basicamente, agora ele tem 2 tempos de recarga. O tempo de recarga do dash da forma humanoide, que dura por volta de 9 segundos, vamos dizer assim, tá? E o nitro, que dura 15 segundos, a gente vai conseguir, tipo assim, castar o dash mais rápido. E usando a forma tanque, ele ainda tá em tempo de recarga, tá ligado? Então, assim...
De uma forma geral, a gente vai passar muito mais na forma tanque, por causa da mobilidade e tudo mais, do que na forma... Aliás, na forma humanoide, do que na forma tanque. Então a gente vai vir aqui, fazer uma graça, virar... A gente basicamente só vai ficar na forma humanoide, cara, enquanto tiver nitro. Nitro acabou, tá acabando, já volta aqui pra forma tanque. Aliás, pra forma humanoide fica aqui tranquilo, tá ligado? Usa o dash aqui pra fugir de alguma coisa, se precisar. Aí fica aqui na forma humanoide mais um pouco, aí vira. Ah lá, tá vendo? Voltou agora o tempo de recarga. Deu uma piorada no drift de tanque dele, não vou negar, mas é bom, querendo ou não, porque a gente consegue fugir mais em determinadas situações com essa aceleraçãozinha aqui dele, tá ligado? A gente consegue dar tiro e se reposicionar, então isso é legal, é interessante. E é basicamente, cara, assim que a gente vai querer jogar com ele. Outras coisas aqui legais pra falar com esse mecha, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou falar agora. Quando a gente usar o Ultimate, a gente só consegue ver os mechas que estão no recinto, sabe? A gente não consegue ver piloto. Mas eu sei que tem um piloto ali, tipo assim, eu sei que tem um piloto aqui na altura que tá o Hot Steel. Não tô vendo ele no mapa, não sei se ele tá ali mesmo. Cara, a gente vai ter que deduzir, tá ligado? É tipo assim, cara, quero acertar nos carrinhos que estão aqui, tá ligado? Tipo, cara, eu acho que eles estão na minha frente. Na altura dessa linha aqui, eu acho, não sei, vou jogar, vamos ver onde é que vai cair. Olha lá, tá um pouquinho mais pra trás, mas assim, é questão de tentar deduzir e jogar, sabe? Eu já lancei várias coisas assim no escuro e deu super certo, às vezes deu super errado. Mas é coisa que a gente faz. Outra dica maneira que esse mecha, principalmente se estiver jogando Battle Royale, se a gente vê um unicórnio ou qualquer veículo parado, cara, a gente pode caçapar ele de tiro, destruir, que sempre quando a gente causa dano, a gente recupera essa barrinha aqui, tá ligado? Então no modo Battle Royale a gente vê um unicórnio e dá tiro no unicórnio pra poder castar o ultimate, tá ligado? Vê um negócio dando mole e dá tiro, vê bot, vê robô, vê tudo que possível pra causar dano, você causa dano pra voltar o ultimate o mais rápido possível, tá ligado? E é isso, tá ligado? Não tem muito mistério já com esse mecha. A gente pode cancelar as animações dele, tá ligado? Tipo assim, arma primária e secundária, agora a gente pode cancelar, tá ligado? Então a gente consegue cancelar a secundária mais rápido. A gente pode cancelar o tiro da arma primária recarregando também. Então tá muito mais fácil de encaixar o dano com ele. E, cara, o tiro da arma dele é legal pra matar piloto, entra dentro de casa, é suave, sem mistério nenhum. E esse mecha, como eu já falei várias vezes, ele não tem muita facilidade para chegar no high ground. Ele não tem facilidade para chegar no high ground. Mas a gente consegue fazer um parkour com ele maneiro, principalmente por causa do dash dele, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo chegar ali em cima. Olha lá, consigo chegar aqui em cima, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tem que fazer um parkour com ele tranquilo, usando o dash para ajudar. Eu já consegui chegar em prédios altos com ele, com dash, tá ligado? Não é difícil não, é tranquilo. Aliás, tranquilo não é, né? Tem um tipo caramelo que a gente pula, aperta um botão só e já tá do outro lado da parada. Mas é suave, a gente consegue pegar high ground com ele, assim, escalando as coisas. Não é o ideal, porque é um mecha que a gente precisa de um certo... dependendo da situação, a gente precisa chegar no high ground, tá ligado? Pra conseguir ter visão do inimigo, pra ter distância, pra flanquear, pra dar cover pro time, sei lá, só pra tentar ter visão de um cara que tá vindo longe, pra só ficar no modo tanque na maciota, né? Assim, é complicado, mas dá pra fazer, dá pra fazer. Tu pega um trampolim no Battle Royale e vai, sei lá, usa a criatividade, tá ligado? Pra fazer isso. Acho que agora a última coisa pra falar com ele, cara, pra fechar com chave de ouro, é o bug dele. Tem um bug aqui com esse mecha que, se a gente tiver a 48 a 52 metros de distância do alvo, o tiro da arma secundária dele não pega. Pera aí. Tá mais ou menos a essa distância, tá ligado? Acho que agora não vai de novo não. Ah lá, foi. Funcionou, tá vendo? Então é mais ou menos quando a gente está de 48 a 52 metros do alvo. O tiro simplesmente da arma secundária explode e fica por isso mesmo, sabe? E isso já aconteceu comigo algumas vezes, só que eu nem me liguei. Eu achei que tipo, eu errei, não sei. Mas quando eu parei aqui pra ver no mau treinamento com calma,
Eu vi que rola esse bug, tá ligado? Pode acontecer. Então é isso, gente. É o tutorial aqui basicamente completo para você estar aí jogando com esse mecha. Sabe? E é isso, o como jogar com ele. É um mecha pra gente ficar de longe, batendo aqui, tá ligado? Tá sempre flanqueando o alvo, tentando manter distância. E é isso, ó. Correu, bateu. Já voltou aqui pra forma humanoide. E é isso. Você tem que saber controlar muito bem a distância do alvo. Também, sabe? Para encaixar suas habilidades. Então, por exemplo, a arma secundária dele a gente consegue encaixar de longe. Mas pra gente ter, tipo assim, uma arma secundária maximizada, a gente tem que estar, tipo assim, a média distância do alvo, tá ligado? Tem que estar a média distância do alvo. Tem que estar mais ou menos a 40, a 60 metros para conseguir encaixar a arma secundária dele bem. E é meio complicado por causa desse bug que ajuda. Na real é tipo assim, a 30, 70 metros acho que rola. A 30, 70 metros dá para encaixar a arma dele bem. 30... Não, acho que 40, 70 metros. 40, 70 metros dá pra encaixar de boa, tá ligado? Então é isso, gente. Videozinho aí completo. Falo pra caralho, mas é isso. Beijos. Se cuidem e até.